Pronto, a gente só grava a voz, que fica mais fácil do que ficar mexendo ali toda hora. Então, a gente viu que os médiuns não ostensivos, o campo magnético deles são reduzidos, por isso que eles sofrem menos influência do mundo espiritual. Estão menos suscetíveis também aos processos obsessivos. Quanto mais uma pessoa possui mediunidade ostensiva, mais ela também fica com o campo aberto para sofrer processos mediúnicos. A gente sabe que a mediunidade não é sinônimo de evolução moral, não é. Há muitos médiuns que não são moralizados e, no entanto, possuem mediunidade ostensiva. Por isso que a mediunidade, como um instrumento que ela é, uma faculdade que ela é, melhor dizendo, ela precisa ser moralizada para ser bem utilizada, para ser útil para a humanidade. Então, a gente vê que aquelas pessoas que não são médiuns ostensivos, que médiuns somos todos nós, por isso que a questão 459 do Livro dos Espíritos diz que todos nós sofremos influência através do nosso pensamento. Só que os médiuns ostensivos muito mais do que os não ostensivos, porque o campo magnético dos médiuns ostensivos é um campo muito mais vasto, muito mais influenciável. É claro, porque ele tem que ser o receptor e o transmissor de comunicações do mundo espiritual. Então, isso a gente vai ver, viu em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 8, intitulado Mediunidade e Eletromagnetismo. Tá? Aliás, o capítulo tem como título, né? É isso mesmo, Mediunidade e Eletromagnetismo. Isso aqui é só para mostrar que os elementos ferromagnéticos eles sofrem a influência de um ímã. Um elemento ferromagnético é um elemento que potencialmente é atraído por um ímã, como, por exemplo, uma barra de ferro. Se eu aproximar um ímã dessa barra de ferro, vai ser imantado. Naqueles instantes ali, vou passar aqui o cursor do mouse, os seus spins vão ficar organizados, como está nessa figura aqui, ó, todos numa mesma direção. Se o ímã é norte e sul, ele também vai ficar a polaridade oposta sul e a polaridade norte. Ele vai caminhar nesse sentido, nessa direção. Ele vai se tornar temporariamente um elemento magnético, ou dependendo da carga magnética que ele levar, ele vai se tornar um elemento magnético por um longo tempo. Isso aqui é a mesma coisa, mostrando, né, como as moléculas do ferro, posso até tirar isso aqui. Como as moléculas do ferro, elas estão com seus spins, todos eles desalinhados, tá vendo? Uma setinha para um lado, uma setinha para o outro, uma setinha para cima, outra para baixo. Quando sofre a influência do magneto, do ímã, né, ou magneto, ela vai ficar totalmente magnetizada. Assim é o médium. Por isso que ele sofre muita influência do meio. Por isso que quando a pessoa está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ela reclama muito. Se eu for num velório, eu choro mais do que os parentes. Se eu vou num lugar onde está tendo uma festa, eu fico mais alegre que todo mundo. Ele sofre muita influência do meio. Por isso que o médium ele tem que se educar moralmente para ele não ficar suscetível dessa influência. É possível fazer um processo de educação mediúnica para que você não sofra tanto essa influência. É possível. Então, o médium, ele é como se fosse um elemento ferromagnético, tá? Aqui eu só estou fazendo uma revisão da outra aula. Muito bem, eu não falei da outra aula sobre o magnetismo, mas o magnetismo ele é muito antigo. A gente vai encontrar ele em outras culturas, como por exemplo no Velho Testamento, a gente vai ver lá que já se usava de alguma forma as mãos, né, para curar, invocavam em nome de Deus e se usavam as mãos para curar. Próprio Jesus, a gente vai ver, mas isso já não é no Velho Testamento, mas sim no Novo, ele se utilizou dessas propriedades magnéticas para curar muitos. É claro que o processo da cura, para ele ser mantido, é preciso que a pessoa que foi agraciada por aquela cura faça verdadeiramente
uma reforma íntima para manter o processo, porque está em nós a gênese e a causa das doenças, mas também uma boa notícia, está em nós a gênese e a oportunidade de quê? De nos curar de todos os processos de enfermidade. Da mesma forma que a gente pode se enfermar, da mesma forma a gente pode se curar. Então a gente vai ver na Caldeia, na Índia, os magos, os brahmanes, eles curavam pela aplicação do olhar, pela aplicação da mão, né? Estimulavam as pessoas à letargia, ao sono, e dali eles provocavam os fenômenos de cura, ou levavam um processo de letargia e sono, tão somente para mostrar que nós somos pessoas influenciáveis. E nós vamos ver também, é claro, mais do que nunca, Mesmer, que foi quem mais teve oportunidade, ele era austríaco, foi quem mais estudou a cura, né, através do magnetismo mineral, que a gente também falou isso na outra aula, do magnetismo mineral, mas a gente falou também do magnetismo espiritual, que é diferente, porque se no magnetismo mineral os polos opostos se atraem, no magnetismo espiritual, como está no livro A Gênese, a gente vai ver que é o contrário. Positivo atrai positivo, negativo atrai negativo, o que tem toda uma lógica, né? Mas Mesmer foi quem mais estudou, né, a cura através do magnetismo mineral e etc. e tal. E vale ressaltar que Allan Kardec também estudou muito essa questão do magnetismo, ele era um grande conhecedor. Tanto que quando ele foi chamado para assistir uma reunião das mesas girantes, ele inicialmente, quando falaram para ele que a mesa suspendia, girava e andava, para ele aquilo era um fenômeno magnético, ele foi lá para ver isso. Mas quando ele viu que as mesas não só se suspendiam, mas elas respondiam perguntas, ele falou assim, não, aí já não é mais nada disso, porque um fenômeno puramente magnético não responde perguntas. Ele pode deslocar um objeto de um lugar para o outro, mas ele não vai responder perguntas, não vai falar sobre pessoas que já tiveram aqui encarnadas, particularidade dessas pessoas. Foi aí que ele chegou à célebre conclusão que para um fenômeno inteligente há de ter uma causa inteligente. Então, entenda que Kardec já conhecia sobre essas questões. Naquela época ele era um conhecedor profundo. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, eu vou dar uma lidinha. Mesmer, como todas as pessoas que trazem coisas novas para a humanidade, sofrem perseguições. É sempre assim. O ser humano detesta sair da sua zona de conforto. Então, toda hora que acontece de alguém, em algum âmbito, trazer uma novidade, algo novo, né, que possa mudar o pensamento, trazer uma clareza, uma abertura maior de reflexão e de entendimento, essas pessoas são todas perseguidas ao longo de toda a humanidade. Galileu, Galilei, Jesus, tantos outros. E é assim até hoje. Traga uma coisa diferente e alguém vai te colocar à margem. Essa é a verdade. E ele também, ele era médico. Então, Mesmer admitia, vou ler esse texto, a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído. Ele não sabia que fluido era esse, mas ele sabia que se o magnetismo era capaz, né, e ele era uma força, ele precisava de um meio, de ser extraído de algum lugar e de um meio também para poder, né, atuar. Ele não sabia ainda, como Kardec, do fluido cósmico universal, mas ele acreditava que essa força magnética se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído. Um fluido no qual ele poderia fazer a captação e a transferência, mas também, né, seria ele um elemento propagador. E que se insinuava na substância dos nervos e dava ao corpo humano propriedades análogas ao ímã. Esse fluido sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica. Ele via isso através das suas pesquisas, mas aí é que está o problema.
Enquanto a Faculdade de Medicina de Paris proibia qualquer médico declarar-se partidário do magnetismo animal, sob pena de ser excluído do quadro dos doutores da época, um movimento favorável às ideias de Mesmer levava à formação das sociedades magnéticas sob a denominação de sociedades de harmonia, que tinham por fim o tratamento das moléstias. Então ele conhecia as propriedades do magnetismo mineral, mas também do magnetismo animal, que era da capacidade da gente curar alguém também. Mas isso se tornou uma coisa assim tão divulgada e assustou tanto o meio acadêmico que o que aconteceu? Foi proibido. Um médico não poderia se declarar que era um magnetizador, senão ele já era colocado à margem como alguém que deveria ser olhado com uma certa prudência, um certo afastamento. Como destacamos, o magnetismo era um tema principal de observação e estudos, sendo designados comissões para estudar a realidade das técnicas mesmerianas, atraindo a atenção de leigos e sábios. Em 1831, a Academia de Ciências de Paris, reestudando os fenômenos, reconhece os fluidos magnéticos como realidade científica. Em 1837, porém, retrata-se da decisão anterior e nega a existência dos fluidos. Olha que problema, né? Primeiro você vê e atesta. Eu acho que o pior cego é sempre aquele que não quer ver. Você está vendo as coisas e está negando as coisas. Isso é que é triste. Você está vendo, mas você está negando. Você não se dá o trabalho de fazer uma pesquisa. Mas como a metodologia científica não podia testar, quantificar a questão do magnetismo ali, do magnetismo animal, então aquilo não existia, só existia o magnetismo mineral, porque esse dava para ser estudado, provado matematicamente dentro dos laboratórios, mas o do animal não podia, o magnetismo animal não, então ele não existia. Ah, mas ele curava as pessoas? Ah, porque as pessoas se influenciavam, eram influenciáveis, né? Então era assim que era tratado as questões. Então, não se dava ao trabalho de ir, porque a metodologia científica não podia comprovar. Como até hoje a metodologia científica, para esses elementos mais sutis, ela nega a existência. Por quê? Porque não tem como provar matematicamente ou ser percebida pelos 5 sentidos. É assim a nossa metodologia científica. Então, o que não é visto dessa forma é negado. Olha que absurdo. Como é que fica a psicologia em cima? É complicado, né? Psicanálise, ela não é reconhecida como ciência. Para tu ver, né? Olha que problemática, né? Assim também como os espíritos é uma utopia, né? Ou que o espírito nada mais é do que uma secreção glandular ou uma secreção qualquer, hormonal, né? Se você for pegar um neurocientista, ele vai explicar suas emoções todas por secreções de substâncias neurotransmissoras cerebrais. É isso que ele vai falar. Então, é complexo. A gente está vendo e está negando. Antes, porém, em Paris, o magnetismo também atraiu a atenção do pedagogo, homem de ciências, professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Consoante o professor Canuto Abreu, em sua célebre obra O Livro dos Espíritos e a sua tradição histórica e lendária, Rivail integrava o grupo de pesquisadores formado pelo barão de Dupotet, não sei se é assim que se lê, Dupotet, não sei se é assim, adepto de Mesmer, editor do Jornal do Magnetismo e dirigente da Sociedade Mesmeriana. A página 139 dessa elucidativa obra desprende-se que o professor Rivail frequentava até 1850, pouco antes de lançar o Livro dos Espíritos, 1850, sessões sonambúlicas, onde buscava solução para casos de enfermidades a ele confiados, embora se considerasse modesto magnetizador. Então ele era muito conhecedor, ele era um homem de ciência, o Allan Kardec. Mais tarde, ao escrever a edição de março de 1858 da Revista Espírita, quase um ano após o lançamento do Livro dos Espíritos, em 18 de 4 de 1857, Kardec destacaria: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo.
dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, às manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar de outro. É o depoimento inconteste do valor e da profunda importância da terapia através dos passes. E mais tarde, em 1868, ao escrever a quinta e última obra da codificação, que é a Gênese, abordaria ele a momentosas questões das curas através da ação fluídica, destacando que todas as curas desses gêneros são variedades do magnetismo, diferindo apenas pela potência e rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo, é o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico, e o efeito está subordinado à sua qualidade e circunstâncias especiais. Nós também falamos das qualidades e demos ênfase na última aula. Lembra quando eu citei para vocês o caso da senhora Júlia, que sofria, né? Ela saía do corpo, ela tinha, naquela época não se sabia, mas ela era psicofônica sonambúlica, ela saía do corpo e um espírito ficava no corpo dela, às vezes, por horas e dias. E Kardec, então, chama um grande magnetizador da época para tentar ir solucionando essa questão, afastar o espírito para que a senhora Júlia pudesse retornar ao seu corpo. Mas o grande magnetizador não conseguia nada durante as sessões, até que Kardec chegou à conclusão, através de várias observações das sessões e dos momentos também de relato do espírito que estava ocupando o corpo da Júlia, e da Júlia quando conseguia voltar para o corpo, ele foi observando que, por que aquele grande magnetizador não conseguia? Porque ele era um grande magnetizador, mas não era moralizado. Então, seus fluidos ajudavam ainda mais o obsessor a conseguir ficar no corpo dela, vários dias, alimentava, facilitava o processo. Foi aí que ele chamou um magnetizador não tão potente quanto aquele anterior, mas que, como era um homem moralizado, começou a ajudar a Júlia paulatinamente a ficar mais tempo dentro do corpo dela. Olha que interessante. Isso eu citei e dei para vocês, está no material aí que eu forneci para vocês. Então a gente vê que a qualidade dos fluidos é de suma importância. Trabalhar com magnetismo, trabalhar com mediunidade, trabalhar com passe é uma coisa séria, exige de toda pessoa que deseja executar essa tarefa, exige dela uma transformação moral, um autoconhecimento, uma reforma íntima. Por isso que Emmanuel disse o que para Chico Xavier? Disciplina, disciplina e disciplina. Sem isso, fica difícil exercer a mediunidade ou toda outra forma de trabalho, como é o passe, que depende de uma boa sintonia, de uma boa vibração, das qualidades dos fluidos, para que a pessoa possa servir da melhor maneira possível. Nesse artigo espírita aí ele fala: há 3 mensagens atribuídas a Mesmer, publicadas na Revista Espírita, de 1864, 1865 também e anterior, tá? Que é de 1868, que eu acabei de citar agora. Kardec publicou diversos artigos sobre o magnetismo nas revistas espíritas. Nele, Kardec faz assertivas como: o espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos como ciências solidárias. Ou então, os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas. A incorporação dos passes magnéticos e da água magnetizada ao movimento espírita não é uma mera transposição de práticas, uma vez que Kardec estudou e propôs a ação de intervenção dos espíritos no tratamento magnético, ampliando a noção dos fluidos. Então, olha que interessante, né? Porque naquela época eles já aplicavam aquilo que nós chamamos de passe magnético. E foi feita muitas curas por imposição de mãos. E a gente sabe que a água é um elemento altamente magnetizável. Altamente magnetizável. Eu não trouxe aqui slides, mas eu até citei na outra aula aquele Dr. Emoto, que fez uma pesquisa com a influência do pensamento nas moléculas de água, na qual ele congela a água, fatia e começa a ver a formação cristalina da água, e quando ela perde a forma de cristal, né, cristalina, e ela passa a se tornar até uma substância amorfa na sua questão molecular,
ele faz essa pesquisa, o quanto que o pensamento influencia. E a gente sabe que o pensamento é uma força eletromagnética, como nos diz Emmanuel naquela obra fininha, Pensamento e Vida. Ele é categórico em dizer que o pensamento é uma força eletromagnética. E o pensamento é formado na mente e é uma força eletromagnética, não mensurável pelos instrumentos que nós temos na nossa dimensão material, mas é uma força eletromagnética. Sim? Você sabe uma coisa que você falou, que um cientista japonês, ele fez um experimento, eu li isso muito, que ele colocava palavras escritas nas garrafas de água e as moléculas se modificavam de acordo com o que era escrito. Não foi esse Dr. Emoto, não? Não sei, eu estou perguntando, mas acho que ele fez alguma coisa similar também. Além de ter... Ele colocou, por exemplo, a água, as garrafas de águas próximas aos discursos de Hitler, depois pegava as garrafas de água e botava perto dos discursos de Madre Teresa de Calcutá, e aí os discursos de Hitler, a água se tornava amorfa, né? Os elementos perdiam a forma de cristais. E com os discursos de Madre Teresa de Calcutá, não. Eu não sei se é o mesmo. Foi ele mesmo? Foi? A Leida está dizendo que sim, não sei. Ele é um japonês, Dr. Emoto é um japonês. Masaru Emoto. Então deve ser por isso que tipo, pode parecer uma água lá, em cima da televisão, né? Quando a televisão dava para pôr água em cima, né? Esse tipo de coisa assim. É, porque você pode enviar boas vibrações, né? A água é um elemento muito magnetizável. Então, ela sofre a vibração do pensamento, ela sofre a influência do pensamento. Por exemplo, dentro de estudos até da medicina chinesa, é utilizado também magnetos, mas esse magneto mineral. A gente usa aquilo tanto para colocar em pontos de acupuntura para estimular, sedar, como a gente também coloca em garrafas d'água. Então, estou dizendo que o magnetismo é uma ciência muito antiga, muito antiga. Hein? Tem palmilhas, tem colchões, né? Assim, o que eu particularmente não sou muito afeita nem a colchões nem a palmilhas, sabe por quê? Porque é uma carga magnética muito grande, pode perturbar. Eu estou fazendo uma crítica só, né? Para vocês abrirem o olho, porque são coisas caras às vezes que as pessoas compram e não é bom. No final, o produto final não é um bom resultado, entendeu? Porque cada pessoa é única. E o colchão, ele só estimula, e nem todo mundo precisa do polo, por exemplo, sul. Estimula o tempo todo que você está ligado ali ou está em cima daquilo. Então, assim, há casos e casos, as pessoas são particulares, não é possível que todo mundo é igual. Todo mundo vai usar a mesma palmilha, mas todo mundo precisa daquilo ali tudo que está sendo, né? Estou só chamando a atenção que essas coisas muito assim, às vezes um colchão é caríssimo, não sei se vocês sabem, um colchão magnético é muito caro. Eu não sei, há alguns anos atrás ele estava assim numa faixa de 20, 25 mil um colchão. Eu tinha um paciente que ele comprou. Então assim, eu não sei hoje mais como é que está, às vezes populariza e diminui os valores, né? Mas há uns anos atrás era esse o valor. Como eu tive até pacientes que tinham esse colchão, quando eu fui atender já tinha o colchão, e o paciente ele relatava algumas coisas que eu sabia que era excesso do uso de magneto, porque tem os efeitos colaterais. Eu pedi para que passasse uma semana não dormindo no colchão, e aí a pessoa melhorou. Então, assim, é só para mostrar a vocês que isso não pode ser dessa forma como é vendido por aí, né? Desculpa estar falando sobre isso, mas é só para vocês não embarcarem em certas coisas. É uma terapia, mas não pode ser dessa forma. Ela tem que ser usada mais individualmente para a criatura.